fãs de séries de super-heróis! Eu sou a Roberta e o vídeo de hoje é sobre as diferenças entre os quadrinhos e a série O Legado de Júpiter, o novo original da Netflix. A Netflix tem definitivamente uma das melhores histórias de super-heróis nas mãos. Ela só precisa agilizar esse processo e contar mais rápido a história, porque definitivamente a primeira temporada enrolou demais em comparação aos quadrinhos. Pra quem não estava sabendo, O Legado de Júpiter é uma HQ que foi publicada entre 2013 a 2015 e depois ganhou uma spin-off chamada O Círculo de Júpiter. O criador dos quadrinhos está envolvido na adaptação para a série da Netflix, mas eu já adianto que a gente tem bastantes divergências entre os quadrinhos e a série. Então, antes de continuar, já saiba que vai ter spoilers tanto da série quanto dos quadrinhos, tá bem? A principal grande mudança foi desacelerar um pouco o ritmo do que acontece nos quadrinhos e mudar algumas trajetórias dos nossos personagens. Muitas pessoas criticavam as HQs justamente por ela ter esse ritmo mais acelerado, as coisas acontecem muito rápido e quase não dá tempo para processar as informações. A HQ também é bem violenta, mas a desaceleração do ritmo da série não significa que ela não vai chegar a ser tão sombria e violenta quanto no futuro. A primeira diferença entre a série e os quadrinhos que a gente nota é a jornada dos nossos personagens até a misteriosa ilha onde eles ganham os poderes. Na série eles optaram por desenvolver isso ao longo dos 8 episódios, mas nos quadrinhos isso acontece muito rápido ao longo de 13 páginas, sendo 7 no primeiro capítulo e mais 6 no quarto capítulo. Inclusive na série essa subtrama é um dos focos principais, com todos os flashbacks mostrando o passado do Sheldon e como ele está perturbado psicologicamente, tendo visões do pai. Já nos quadrinhos tudo é resumido a alguns sonhos do Sheldon com a ilha, onde ele sente esse chamado e sente que a ilha quer que ele vá até ela para que ele possa então salvar os Estados Unidos e o mundo. Nisso ele convida o irmão mais alguns amigos da época do colégio e nenhum deles nunca chega a duvidar da sua sanidade mental. Essa é outra diferença, porque na série apenas o Sheldon e o Walter se conhecem, já que eles são irmãos, e todos os outros personagens vão sendo introduzidos aos poucos. Como é o caso aqui também do personagem Blue Bolt, ou Raio Azul, que na série ele é resgatado de um naufrágio e já nos quadrinhos ele faz parte do círculo de amizade do Sheldon. Na série ele quase não aparece muito e nos quadrinhos também não é muito diferente. Na verdade ele ganha um destaque maior na spin-off O Círculo de Júpiter, que vai focar mais nas histórias dos super-heróis da União. Mas quando eles chegam na ilha, na HQ não tem muito mistério em relação a como eles conseguem os poderes. Na ilha estão alienígenas que permaneceram lá escondidos por muito tempo e são eles que concedem os poderes a esse grupo para que eles possam se tornar pessoas melhores e ajudarem o país. Já na série isso não foi tão bem explicado e ficou aquela coisa meio Power Rangers. Outra mudança nas subtramas é que a primeira esposa do Sheldon fica com ele por anos depois dele ganhar poderes e se tornar utópico. No entanto, ela não vai para a ilha com eles, igual como acontece na série, assim ela não ganha os superpoderes e isso acaba sendo um obstáculo para o relacionamento deles, que vai fazer com que eles se separem depois. E mesmo sendo diferente na série, eu não acho que isso impacta a história, assim como também não impactou nos quadrinhos. O que realmente faz diferença aqui é o relacionamento entre os irmãos Sheldon e Walter. Nos quadrinhos é nítido o conflito entre eles, já na série isso é mostrado um pouco no passado, mas na HQ isso é muito presente na atualidade. O Sheldon, inclusive, tem uma personalidade muito mais difícil nos quadrinhos, tendo um relacionamento bem tóxico com os filhos e com todos à sua volta, por acreditar que eles devem cumprir com as suas responsabilidades, já que eles têm grandes poderes. Inclusive, essa é uma frase dita na série. E esse é um dos principais conflitos entre os irmãos, já que o Walter acredita que, diferente deles, os filhos não escolheram aquela vida, eles simplesmente nasceram naquele meio. O que nos leva a outra grande mudança na série, que é a personalidade do Brandon. Enquanto na série ele é um super-herói comprometido e que tenta a todo custo buscar a aprovação do pai, nos quadrinhos ele é totalmente imprudente e desiludido ao mesmo tempo que é narcisista, sombrio e vingativo. E é justamente isso que movimenta as histórias nos quadrinhos, essa personalidade e o relacionamento difícil com o pai. O pai faz questão de mostrar o tempo todo o descontentamento em não ter um sucessor e, como ele próprio diz, ter 2 filhos fracassados. Nessa temporada a gente já começa a ver o Brandon um pouco mais desiludido e não acreditando tanto no código, e eu acho que é isso que a Netflix vai fazer, vai desenvolver bastante o personagem até chegar ao ponto de ele ser exatamente o que ele é nos quadrinhos. E falando nos filhos, a Chloe é a que mais se aproxima da personalidade que ela tem nos quadrinhos. Ela está bem revoltada com essa vida de super-heróis e tenta manter a vida ali com a publicidade. E tanto nos quadrinhos quanto na série, ela vai ter ali um envolvimento amoroso com o Hutch, só que nos quadrinhos isso já acontece há um bom tempo.
A diferença fica que quando ela tem overdose e é levada para o hospital, ela descobre que tá grávida, e pra quem leu o HQ sabe que isso muda todo o destino da história. Porém, como a Netflix já introduziu o relacionamento deles na série, eu acredito que ela vai desenvolver e seguir essa linha nas próximas temporadas. Outra grande mudança aqui é o personagem e a história do Walter. Como eu já falei, nos quadrinhos é bem mais visível a divergência e conflito entre os irmãos. Inclusive, nos quadrinhos, ele tem um outro filho chamado Julius, que é expulso da união pelo Sheldon após resgatar uma moça de incêndio e ter um relacionamento com ela, porque o Sheldon diz que isso é moralmente questionável. Esse é outro ponto que vai culminar na revolta dele com o Sheldon. Ele tá cansado de não ter voz, de ser humilhado, de ver o filho humilhado, e nisso ele vai se revoltar contra o Sheldon e contra a união. Já na série a gente não tem a presença do Julius e essa briga entre eles não é tão intensificada, então o plot twist do final fica parecendo que ele fez por inveja, por briga entre irmãos ou por ele ser egoísta. Mas o ponto é que essa revolta garante nos quadrinhos a ele o título de maior vilão e responsável por um dos maiores massacres do primeiro livro, quando ele se junta ao Brandon para juntos acabarem com o legado do Utópico. Inclusive, o poder do Walter de manipular a realidade em volta eu achei muito mais genial nos quadrinhos, e eu fiquei agoniada na cena em que ele usa essa distração para manipular a Lei de Liberdade, a Lei de Liberty, enquanto ela acredita que tá lutando, na verdade ela tá sendo massacrada na realidade por alguns ex-rebeldes da União. Inclusive, um dos maiores vilões na série acabou sendo o Black Star, ou Estrela Negra, mas nos quadrinhos ele é só mais um personagem, na verdade ele é só mais um vilão, e ao invés de ser morto pelo Brandon, ele é capturado e levado preso. Bom, a verdade é que claramente a Netflix decidiu pisar no freio com a série, enquanto nos quadrinhos ela acontece a 220 por hora, na série ela não conta nem 10 páginas das HQs. E isso é um ponto positivo ao mesmo tempo que não é. Nos quadrinhos as coisas acontecem muito rápido e não dá pra se envolver ou se importar com algum personagem. Mas os quadrinhos também ganham pontos porque eles são muito mais violentos e cheios de traições, ao mesmo tempo que se você se apegar a alguém, pode ser que esse personagem morra. Definitivamente o ponto mais alto do primeiro livro é a traição do irmão e do filho do Sheldon e a morte da Lei de Liberdade. E é justamente a partir disso que a história se desenrola. E até a Netflix chegar a esse ponto na série, eu não sei se as pessoas vão estar dispostas a assistirem ou se ela vai ser renovada o suficiente para isso. E talvez se a série fosse apenas 10% do que as HQs são, muitas pessoas estariam mais empolgadas. Eu assisti a série, depois eu fui ler as HQs e confesso que eu fiquei muito mais animada e empolgada pra série, porque eu sei o que tá por vir. E se a Netflix chegar a esse ponto das HQs, pode ter certeza que ela vai ter nas mãos uma das melhores histórias de super-heróis de todos os tempos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo alguma outra diferença entre os quadrinhos e a série que eu não comentei. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijão e até a próxima!